Olá, pessoal! Vamos para mais uma questão, então, da EPCAR 2020. Seja S um subconjunto de R, então um conjunto real, né? O conjunto solução na variável x da equação irracional dada por raiz quarta de x ao quadrado mais x elevado na 4 mais raiz oitava de x ao quadrado mais x elevado na 4 igual a 420. Eita, eita, eita. Deram até uma sugestão aí do que fazer de tão, né, pesadinha que está essa questão. Então, ele fala para a gente usar x ao quadrado mais x igual a y como uma substituição, como um artifício, né? E aí assinale as alternativas e marque a falsa, tá? Então aqui ele dá essa sugestão. Confesso que eu não fico com muita vontade de usar essa sugestão, não. Eu prefiro trabalhar assim, ó. Eu prefiro trabalhar do seguinte modo. Eu vou chamar isso aqui tudo de y, tá? E antes de poder fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira raiz e vou escrever ela assim, ó. Vou escrever ela como raiz oitava de x ao quadrado mais x na 4 ao quadrado. Porque se tu fizer uma prova real, tu vais perceber que com esse expoente 2 e com esse 8 aqui, usando uma propriedade bem conhecida das raízes, essa propriedade aqui, ó, essa propriedade das raízes, né, e o expoente fracionário, a gente pode perceber que essa raiz oitava aqui, né, se ela estiver elevada ao quadrado, então ela vai equivaler a o expoente 2 sobre 8. O expoente 2 sobre 8, por sua vez, é 1/4, e sendo assim, eu posso dizer que é verdade que isso é a mesma coisa que essa raiz. E assim eu consigo botar o y aqui. Então, o meu y é diferente da sugestão do exercício, é uma proposta que eu estou fazendo aqui para ti. Tá? E aí, eu vou agora deixar minha equação bem mais limpa durante um certo momento, já que isso aqui também é y, né? Então, eu vou ficar com y ao quadrado mais y igual a 420, y ao quadrado mais y menos 420 igual a zero. E agora eu vou resolver essa equação aqui na variável y temporariamente. Depois eu vou destrocar para x. Tá, vamos lá. Bom, aí agora, o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui as seguintes possibilidades. Eu tenho que o meu y... deixa eu ver se eu consigo aqui com some produto. Consigo com some produto. Ó. Preciso que o produto das raízes seja menos 420. Preciso que a soma das raízes seja menos 1. E aí, se tu fizeres com menos 21 e 20, vai dar certo. Porque daí o que vai acontecer, né? Menos 21 vezes 20 dá menos 420. E menos 21 com mais 20 dá menos 1. Então, eu achei duas possibilidades. Y igual a 20 ou y igual a menos 21, certo? Bom, com isso, eu vou agora destrocar o meu y e voltar com aquelas raízes absurdas, né? Então, vamos lembrar que a legenda que eu criei foi que y seria a raiz oitava de x ao quadrado mais x elevado na 4. Tá? E aí, o que dá para fazer aqui, né? A gente tem aqui a possibilidade de uma simplificação, tá? E, bom, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que, assim, esse carinha que está aqui, ele poderia talvez ser negativo, né? Ele poderia ser negativo. E aí, elevado num expoente par, esse negativo é mascarado, né? Então, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? O ideal, então, é a gente considerar duas possibilidades, que é isso aqui ser negativo ou isso aqui ser positivo ou zero, tá? Então, eu vou dar uma simplificada aqui, né? Vou simplificar esses dois, mas eu vou colocar entre barras de módulo. E assim, eu estou dizendo que o meu y ele é isso aqui, ó, para garantir o sucesso aqui do nosso problema, né? E, equivalentemente, o nosso y ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado mais x.
Agora eu vou usar os dois y que nós temos para trabalhar, né? Então, módulo de x ao quadrado mais x é igual ao quadrado de 20, ou módulo de x ao quadrado mais x é igual ao quadrado de menos 21. Tá, então por aqui eu tenho que módulo de x ao quadrado mais 20 é igual a 400, e aqui eu tenho que módulo de x ao quadrado mais x é igual a 441, certo? Bom, daqui eu derivo para dois caminhos, né? Um deles eu utilizo a possibilidade do módulo não precisar fazer nenhum efeito, e o outro caminho, né, que é o que a gente faz com o módulo, né, seria considerando que o miolo ali era negativo. Okay? E a mesma coisa eu faço aqui. Considero as duas possibilidades. A possibilidade de que o módulo não tenha precisado agir e a possibilidade de que sim, o módulo precisou agir. Porém, quando a gente desenvolve, percebam que aqui e aqui o delta ficará negativo, porque quando vocês migram esse c para cá, para trabalhar na Bhaskara, a gente vai ficar com o b ao quadrado menos 4ac dando um número negativo. Então eu não vou continuar mais essa parte e nem essa. Eu tomei os cuidados, mas agora eu tive a certeza de que eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora eu vou resolver aqui, e ao resolver aqui, a gente vai chegar em... Cuidado que tem que passar esse 400 para cá, né? Vai ficar uma equaçãozinha tradicional. Né? Vai ficar menos aqui, e aí tudo certo. Aí aqui por Bhaskara eu vou chegando em menos 1, mais ou menos. Dentro da raiz vocês vão chegar em 1601, e 1601 não vai ter raiz exata. Por quê? Porque 1600 tem, né? 1600 seria 40 ao quadrado. Então esse carinha aqui com certeza é um número irracional, tá bom? Ele pertence ali a um conjunto que seria os reais menos os racionais, tá? E quando eu faço isso nessa outra equação, muito parecido. Eu chego em menos 1 mais ou menos, e aqui dentro vocês vão chegar em 1765. Né? Como 40 ao quadrado é 1600 e 50 ao quadrado é 2.500, esse número está no meio do caminho, né? O meu chute, como ele termina em 5, é que se ele fosse um quadrado perfeito, ele só poderia ser o quadrado de 45. Porém, o quadrado de 45, se tu fizeres, tu vais ver que o quadrado de 45 dá 2025. E assim eu tenho certeza de que esse cara não é um quadrado perfeito. E, portanto, essas duas soluções que estão vindo aqui também não são números racionais, são números irracionais, pertencem a esse conjunto aqui. Reais tirando os racionais. Feito isso, vamos voltar para as decisões. Queremos marcar a alternativa falsa. Letra A. Os elementos do conjunto S, do conjunto solução, são tais que S está contido, o nosso conjunto solução está contido no conjunto dos reais menos racionais, ou seja, o nosso conjunto está contido nos irracionais. Concordo, verdadeira. Quero achar a falsa, não é essa que a gente vai marcar. O produto dos elementos de S é um número positivo. Vamos fazer o produto. Os elementos que nós encontramos são menos 1 mais raiz de 1601 sobre 2, menos 1 menos raiz de 1601 sobre 2, menos 1 mais raiz de 1765 sobre 2, e menos 1 menos raiz de 1765 sobre 2. Na hora de fazer esse produto, o que vai acabar acontecendo? Né? Eu vou fazer ele em etapas, porque se eu fizer focando nessas etapas parciais, na parte de baixo eu não vou ter nenhuma complicação, vai ficar 16, que é só fazer 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Mas na parte de cima, eu estou lidando com o famoso produto da soma pela diferença. E aqui também. E quando eu uso um produto da soma pela diferença, estou falando disso aqui, ó, produto notável, né, extremamente importante para a prova da EPICAR, ele me leva para a diferença de 2 quadrados. Se ele me leva para a diferença de 2 quadrados, eu vou ter quadrado do primeiro, que é o 1, menos quadrado do segundo, corta a raiz. Certo? E quando eu faço a mesma coisa aqui, também quadrado do primeiro, que é 1, menos quadrado do segundo. Reparem que, por mais que vocês nem terminem a conta, com certeza isso aqui vai ficar um número negativo,
com certeza isso aqui vai ficar um número negativo e ainda falta fazer a multiplicação, o que vai levar esse resultado para um resultado positivo. A afirmação dizia que o produto seria um número positivo. A afirmação da alternativa B. E eu concordo. Deu um número positivo. Eu fiquei com preguiça de terminar, quero ganhar tempo. A soma do maior e do menor elemento do conjunto solução é menos 1. Vamos pensar. Olha só, galera. Todas as soluções elas são parecidas. O que está mudando é a raiz que está sendo acrescentada ou retirada. Se tu pensar em módulo, se tu ignorar o sinal, a raiz de 1765 com certeza é maior do que a raiz de 1601. Então, quando eu pego um mesmo número e adiciono uma quantidade nele, bom, se eu adicionar uma quantidade maior, como acontece aqui, ele vai ficar maior. E ele vai ser positivo. Então, aqui eu tenho o maior. E da mesma forma, se eu estou sempre partindo de um mesmo número, que é o menos 1, e somando ou subtraindo uma raiz, se eu tirar desse menos 1, se eu tirar dele uma raiz grande, ele vai reduzir muito. Então aqui já está o menor número. Bom, ele está me falando para eu fazer a soma do maior com o menor. E quando eu fizer a soma desses dois que eu citei, percebam que as raízes irão se cancelar por serem opostas. O que fica para a gente é menos 2 sobre 2, o que acaba dando menos 1. Portanto, a letra C está falando a verdade. O que nos obriga a dizer que a letra D está errada. E vamos ver ela dando errada. A letra D fala para a gente fazer a soma de todos os elementos do conjunto S. E quando a gente pensa na soma de todos eles, percebam que, na hora de somar, as raízes todas se cancelam na hora da soma. Então, quando eu faço a soma de todos, tentando verificar a letra D, eu vou acabar fazendo apenas menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, tudo sobre 2. Eu estou com menos 4 sobre 2, e isso está dando menos 2, e apenas pela questão do menos é que a alternativa D está errada. E se nós queremos marcar a resposta falsa, é a letra D que a gente vai marcar. Certo, galera? Então, aqui está a nossa resolução. Vê se tu gostou aí. É uma questão difícil e eu tentei fazer ela com bastante cuidado e prudência para não perder nada no meio do caminho, né? Essas questões costumam ser cheias de armadilhas, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!